Olha esse parênteses aqui. Apocalipse 4, verso 1. Olha o que diz. Depois destas coisas. O que é depois dessas coisas? Depois das 7 eras da igreja. Aleluia. Então, depois que as 7 eras da igreja passarem, João, onde é que João sobe para ir no rapto? No capítulo 4. Ouviu uma voz subir cá. Então, João subiu. Quem é João? A esposa do Cordeiro. Então, João sobe no capítulo 4. E aí ele chega no céu e ele vê um trono. E aí depois ele vê um mar de vidro. Depois ele vê 7 lâmpadas diante do trono. Ele vai vendo essas coisas lindas ali no capítulo 4. Olha isso aqui. Agora vamos lá para o final do capítulo 6, no capítulo 7, na verdade. Quero te mostrar algo ali. Essa é a segunda vez que tem no livro de Apocalipse essa frase. Olha a frase. Depois destas coisas. O que é isso? Capítulo 1, 2 e 3 demorou mais ou menos 2000 anos para Deus cumprir. Mais ou menos. Tem a era de cada data da era da igreja. Da era de Éfeso, por exemplo, a igreja primitiva, Jesus no seu ministério terreno, 3 anos e meio. Depois tu teve 50 dias depois da ressurreição. Jesus ascendeu aos céus no 40º dia. No 50º dia, o Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes. Mais ou menos dia 6 de junho foi quando o Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes. Mais ou menos uns 20 anos aquela igreja primitiva se manteve virgem, se manteve pura. Porque a igreja primitiva, ela é a igreja alfa. É a igreja a qual foi endereçado o livro de Hebreus. Lembra que o Mombrana fala que Paulo não estava no cenáculo alto. Mas ele foi enviado para trazer aqueles crentes de volta que estavam se afastando da palavra. O Mombrana, da mesma forma, não estava no avivamento da Rua Azusa. Ele não tinha nem nascido, vamos tentar chegar lá. Ele nasceu em 1909. E o avivamento da Rua Azusa começou em 1906. Então, quando o Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes, lá na primeira era, o profeta não estava lá dentro, Paulo. Aqui no tempo do fim, o profeta também não estava lá na Rua Azusa. Ele veio depois. Mostrando que ele foi enviado no final da era pentecostal. Mombrana foi enviado no final da era pentecostal para converter, porque a era pentecostal, a era de Laodiceia, como tu queira chamar, ela tem 3 estágios. Tem o estágio quente, que é quando o Espírito Santo caiu, eles eram os eleitos verdadeiros. Ali, ficou mais ou menos uns 40 anos assim. Passou um pouquinho, Deus comissionou o seu profeta. Enviou para quem? Para os pentecostais, para chamar eles. Sai dela, povo meu. Apocalipse 18. Começou a tirar daquela mesma igreja que Deus tinha estabelecido com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Mas passado um tempo, eles começaram a se denominar. E diz o profeta que um avivamento não tem durado mais que 3 anos e meio, segundo a história. Então, lá pelo ano de 1909, que foi 3 anos depois que o avivamento da Rua Azusa começou, eles já estavam começando a se denominar. Quando o profeta chegou, eles já estavam dizendo que as línguas eram a evidência do Espírito Santo, que quem não tivesse aquilo ali não tinha o Espírito Santo. Já tinha um monte de doutrinas fora da palavra. Mas quando eles começaram, eles eram verdadeiros. Deus deu 40 anos para eles. 1906 a 1946. 40 anos na Bíblia é provação, 40 anos é tentação. E agora eles foram provados. Deus enviou para eles um profeta com a palavra verdadeira. Aí esse profeta veio dizendo para eles, mostrando para eles o batismo correto, mostrando para eles as vestimentas corretas, mostrando para eles que essa evidência estava errada. Eles não queriam aceitar. O que Deus fez? Ele começou a era, ficou morna, porque depois do estágio do ferro, uma chaleira de água quente, o próximo estágio dela, tu apagou o fogo, o próximo estágio ela fica morna. Então a era de Laodiceia começou a ficar morna, pobre, cega, miserável e nua, e não sabia. O estágio da mornidão é um estágio que é vomitado da boca de Deus. Olha o que Jesus disse para o mensageiro: quem deras tu fosse quente ou frio, mas porque és morno. Quando o profeta foi enviado? Quando eles estavam mornos. Que estágio que nós estamos da era de Laodiceia hoje? Fria.
Hoje tu não pode dizer que os pentecostais são crentes. Se tu encontra um pentecostal na rua, um pentecostal organizado, tu não pode dizer que ele é crente. As irmãs se vestem como as mulheres do mundo, os homens fazem as coisas como os homens do mundo. Por isso que tu não pode, o estádio frio, eles são totalmente incrédulos. São crentes quando eles vêm na igreja. Fora da igreja, eles não conseguem ser crentes. Por quê? Porque o estágio da frieza chegou. Por isso que Deus teve que levantar quem? Um pequeno povo. Uma pequena igreja efesiana que ia olhar para a palavra do mensageiro que fundou, lembra? O profeta não veio fundar uma igreja. Ele veio nos trazer de volta ao fundamento do Pentecostes original. Lembra? Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu vou vir, vou mandar Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha aqui. Capítulo 7, aqui no verso 1, olha o que diz. Depois destas coisas, do capítulo, estamos no Apocalipse 7. Então, entre o depois dessas coisas do capítulo 4 e o depois dessas coisas do capítulo 7, tu tem o capítulo 4, o capítulo 5 e o capítulo 6 do livro do Apocalipse. Esses 3 capítulos são cumpridos, da sua forma literal, são cumpridos quando nós já estamos no céu. Amém. Aleluia. Porque nós subimos no capítulo 4, só se a gente vai fazer um número diferente ali. Mas não tem como, entendeu? Então, esses 3 capítulos, eles têm 3 anos e meio. 3 anos e meio, exatos. Porque é o tempo que a noiva sobe, a grande tribulação está acontecendo aqui na terra, nós subimos, acontece todos aqueles eventos maravilhosos do capítulo 4, e do capítulo 5, e do capítulo 6, e aí depois começa outra fase no livro de Apocalipse, que é o quê? Depois da grande tribulação, porque a coisa que acontece antes do capítulo 7 é o capítulo 6, do verso 12 até o verso 17, que é os 3 anos e meio depois da grande tribulação. Então, depois da grande tribulação, começa, então, outra fase, que é o quê? O selamento dos 144 mil. Meu Deus do céu.